Capítulo 1. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Se disserem, vem conosco e busquemo-nos para derramar sangue, e espreitemos ainda que, sem motivo, os inocentes traguemos-los vivos, como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Glórias, glórias e glórias a Deus. Provérbio de Salomão. Salomão, que foi rei de Israel e filho de Davi, que também foi rei de Israel. Salomão, que escreveu os provérbios e deixou muitos ensinamentos do que acontecia no tempo que Salomão estava sendo rei de Israel, e em tempos também que ele viveu lá. Ele viu muitas coisas acontecer de mal e viu coisas boas acontecer. Muitas coisas Salomão viu acontecer naquele tempo. A palavra, ela fala, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender palavras de inteligência. Os provérbios são para ensino, para aprender como viver uma vida melhor enquanto está aqui na terra. Nos provérbios também há a justiça, há o juízo de Deus. Nos provérbios
há ensinamento para todos os tipos de pessoas, para os simples, para o jovem, há conhecimento e ensinamento, para que as pessoas cresçam e sejam sábios em prudência. E a palavra, ela fala, e o instruído que adquira cada vez mais habilidade para entender os provérbios e as parábolas, as palavras ensinadas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. As pessoas desprezam a sabedoria e o ensino que vem do Senhor. O livro de Provérbios é livro de ensinamento, como as pessoas devem viver. Coisas que aconteciam no tempo de Salomão, acontece hoje na terra, que parece que é aquele tempo. Acontecem muitas coisas que está escrito nos provérbios, mas as pessoas, todos que foram chamados por Deus, os profetas, e todos os homens que foram chamados por Deus, que escreveram os livros da Bíblia Sagrada, foi tudo inspiração do Espírito Santo de Deus. Glórias e glórias a Deus. A palavra, ela fala: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, para que os filhos ouvissem o ensino do pai e os ensinamentos da sua mãe. Mas naquele tempo, Salomão já escreveu isso, mas isso dá nos dias de hoje. Há muitos que não ouvem ensinamentos mais dos seus pais e nem as instruções de suas mães. Há muitos que desprezam os ensinamentos e há outros também que desprezam os ensinamentos de Deus Pai, porque Deus é um Pai para as pessoas na terra. A palavra continua a falar: porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Não desprezar o ensinamento. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se pessoas querem desviar vocês do caminho ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo caminho ensinado por Deus, não consinta, não se entregue ao mundo do pecado, desvie desse mundo dos pecados, porque isso pode levar vocês à destruição. A palavra, ela continua falando: se disserem vem conosco e busquemo-nos para derramar sangue, se uma pessoa que anda errada, anda só fazendo o que é contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a verdade, se essa pessoa convidar você para fazer o que é errado, vocês não devem ir. Devem lembrar do conselho dos pais, do pai, da mãe e dos ensinamentos de Deus. Deve se desviar das más companhias para que vocês tenham uma vida melhor enquanto estiver vivendo nessa terra. E a palavra continua falando: e espreitamos ainda que sem motivo os inocentes traguemos-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Deus fala nessa palavra para vocês se desviar da maldade, para vocês se desviar das más companhias que podem levar
vocês e outras pessoas que são inocentes à destruição. Isso para vocês é um abismo, é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela continua falando. Ela fala: lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Filho meu, não desvies dos ensinamentos do seu pai e da sua mãe e dos ensinamentos de Deus. Não entre no caminho errado, se desvie do caminho errado, guarde os seus pés, porque os seus pés correm para o mal. Guarde os seus pés dos caminhos errados, dos caminhos que levam a vida de vocês à destruição. E se apressam a derramar sangue. Não se apressem a entrar no caminho errado. Não se apressem a destruir vidas de outras pessoas na terra e destruir as suas próprias vidas. Cumpram o ensinamento de seu pai e da sua mãe, a instrução dos mandamentos de Deus Pai, porque Deus é um Pai na terra, é Deus que ensina o caminho certo que as pessoas devem entrar e prosseguir, e as pessoas devem se desviar dos caminhos errados para que não venham a se destruir, porque o caminho errado leva as pessoas à sua própria destruição. E assim acontece hoje na terra. Há muitas pessoas se destruindo, há muitos que se destroem por não ouvir os pais e não ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de pai e de mãe e ensinamento de Deus Pai. Por não cumprir os ensinamentos de Deus, há muitos nessa terra que estão se destruindo porque entraram em um mau caminho, entraram em um caminho errado, além de se destruírem, destrói a vida de outras pessoas. Deus, ele fala para as pessoas cumprir os mandamentos, ensinamento de seu pai e de sua mãe e os ensinamentos de Deus, para que vocês vivam uma vida melhor enquanto estiver vivendo nessa terra. Porque quando vocês se for dessa terra, quando vocês morrer e desaparecer dessa terra, tem a vida eterna com Deus. Tem a vida eterna com Deus. Quem cumpre os mandamentos de Deus e anda em verdade com Deus e se desvia dos maus caminhos. E quem só anda nos maus caminhos destrói a sua própria vida, destrói a vida dos outros e ainda perde a salvação. Não entra na terra prometida por Deus. Não vão entrar na Nova Jerusalém. Não vão entrar nas mansões celestiais. Vão perder a salvação da alma. E para quem não cumpre os mandamentos de Deus e perde a salvação da alma, tem o inferno de fogo, o caminho largo, o caminho do mundo do pecado, o caminho errado, leva as pessoas para o inferno de fogo. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno, é as próprias pessoas que procuram e entram no inferno, porque só existem dois caminhos. Existe o caminho estreito, que leva para as mansões celestiais, para a Nova Jerusalém, para a terra prometida por Deus. Mas esse é o caminho estreito, é o caminho que quem cumpre os mandamentos de Deus vai entrar. Mas quem não cumpre os mandamentos de Deus está no caminho largo, está perdido no mundo do pecado. E se não se arrependerem dos pecados, não entrarão na terra prometida por Deus.
e só vai restar o inferno de fogo, porque não há 3 caminhos, só existe 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Deus chama as pessoas ao arrependimento dos pecados na terra. Se arrependa dos pecados enquanto é tempo de arrependimento dos pecados. Se arrependa hoje, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Não importa quem é você, não importa se você é pobre ou rico, não importa a sua profissão, não importa a sua cor. Se arrependa hoje, se arrependa hoje dos seus pecados. Se arrependa, você não sabe quanto tempo você vai viver nessa terra. Você pode ser muito novo, você pode não ter nenhuma doença, você pode sair da sua casa e não voltar mais. Você pode desaparecer a qualquer momento dessa terra. Se entregue para Deus, se entregue para Deus, se entregue de corpo, de alma, de espírito. Deus está chamando vocês ao arrependimento dos pecados na terra. Se arrependam dos seus pecados, se arrependam hoje. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Amanhã para vocês pode ser tarde demais. Se arrependam dos pecados para que vocês não percam a salvação de suas almas. Se arrependam dos pecados. Deus chama vocês ao arrependimento dos pecados na terra. Se arrependam dos pecados enquanto é tempo. Muito em breve, Jesus vem buscar o povo escolhido por Deus, o povo escolhido por Deus Pai. Jesus vem buscar o povo escolhido nessa terra por Deus. E quem ficar vai sofrer muito nessa terra, porque o Espírito Santo de Deus vai ser tirado dessa terra. Não vai ter aqui mais o Espírito Santo para consolar as pessoas que sofrem. O Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. Se arrependa, se arrependa, se arrependa dos seus pecados, se arrependa enquanto é tempo de arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, porque ainda é tempo de você se arrepender. Deus chama vocês ao arrependimento dos pecados na terra. Se arrependam enquanto é tempo e se entreguem para Deus, porque vocês não sabem quanto tempo vocês vão viver nessa terra. Vocês podem pensar que vão viver muitos e muitos anos, mas vocês podem desaparecer da terra a qualquer momento. Se arrependa dos pecados, se arrependa hoje, se arrependa, esteja pronto 24 horas por dia. Estejam prontos para o encontro com Deus. Estejam prontos. Deus fala, se arrependam dos pecados. Estejam sempre prontos para vocês não perder a salvação da alma, para vocês entrar na terra prometida, porque vocês não sabem de nada, vocês não conhecem os tempos. Quem conhece os tempos é Deus, Ele é dono de tudo. Deus sabe quando vocês nasceram nessa terra e quando vocês se vão daqui. Vocês não sabem. Deus sabe quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça. Os homens da terra não conseguem contar, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo o que vai acontecer na sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece você aonde você estiver. Deus sabe tudo sobre você. Você pode pensar que Deus não conhece você, mas Deus te conhece. Deus sabe o que você vai falar. Deus sabe antes que a palavra chegue na sua boca. Deus já sabe o que você vai falar. Deus conhece você. Deus sonda o seu coração. Deus sonda o profundo do seu coração. Você pode pensar
que Deus não te conhece, que Deus não está te vendo. Deus vê você onde você estiver. Deus conhece você. Deus conhece seu coração. Deus sabe se o seu coração é bom, se o seu coração é mau. Deus te conhece. Não tem como você se esconder do olhar de Deus. Você se esconder dos homens da terra, mas de Deus você não se esconde. Ainda que você entre em um lugar muito fechado, Deus está vendo você. Não tem como você se esconder do olhar de Deus. Se você subir nas mais altas alturas, Deus está te vendo. Se você descer nas profundezas do mar, Deus está vendo você. Se você se esconder em uma floresta, se você se esconder em cavernas, em lugares de montanha, Deus está vendo você. Não tem lugar que o homem nessa terra se esconda de Deus, porque em todos os lugares Deus está vendo as pessoas e Deus conhece o coração das pessoas. Deus, Ele sonda o profundo e escondido do coração de cada pessoa. Não tem como as pessoas se esconder de Deus nessa terra. Deus está como um olho dele, como uma chama de fogo sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, de todas as nações das terras. Não tem como as pessoas se esconder do olhar de Deus. Glórias, glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus, para as pessoas cumprir os mandamentos de Deus, ensinamentos de pai, de mães, para viver uma vida melhor na terra e para não perder a salvação das suas almas. Glórias e glórias ao nosso Deus de poder, Criador do céu e da terra.